Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma definição aí, mais uma atividade. No caso aqui é a 2, desta vez. Então vamos lá, gente. Na primeira atividade a gente falou sobre arte pública, a gente falou um pouco sobre intervenção artística. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais em arte pública e intervenção artística e deixar a mediação para o próximo, beleza? Na aula anterior a gente vai falar aí sobre... A gente começa com a habilidade, eu tô meio perdido. E não precisa copiar de novo a frase inteira. EM02 a R01, operar com esboço de projetos individuais ou colaborativos visando a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade. E aí, como eu acabei de falar, a gente vai focar em arte pública e intervenções artísticas. Lembrando que intervenções estão dentro de arte pública, né? Elas fazem parte da mesma coisa. Mas só para vocês não esquecerem, só para a gente relembrar um pouquinho, todas as aulas que vocês assistirem, que vocês lerem, que vocês estiverem presencialmente, vocês têm que fazer o diário de vivências, que nada mais é que o seu caderno. Eu não sei do que você está falando. Você pode voltar lá, dar uma olhada aí na playlist, as aulas do segundo ano. Você vai achar aí o que é diário de vivências, ok? Mas continuando aqui a nossa brincadeira, arte pública, basicamente, ela está falando aí de uma arte que é pública. Não é muito difícil de entender isso. Se é público, pertence a todos, está à disposição de todos, certo? E normalmente, uma coisa legal da arte pública é que ela passa a fazer parte do cenário principal de uma cidade. Então ela acaba sendo um pedaço daquela cidade. Tem vários exemplos que a gente pode falar sobre isso. Acho que todo mundo conhece essa rua, né? Você tá aí com seu amigo e ele fala assim: vai lá na casa do fulano. Mas onde que o fulano mora? Ele mora bem de frente àquela escola que tem aquele desenho no muro. Qual dos desenhos que você está falando? Tô falando daquele desenho tem na porta, que é um leãozão gigante. Que aqui ainda não tem, mas tem agora, né? Aqui é o Google Street View, né? Que é andar na rua com o Google. Mas aqui, hoje em dia, tem um leãozão. Ele já faz parte do cenário dessa rua. Assim como aqui também, do lado, a gente tem um grafite bem grandão das profissões, também já faz parte do cenário da cidade. Professor, esse foi um exemplo ruim aí, porque no Google não tem essa imagem. Então vamos para outro exemplo. Aqui agora, como exemplo, nós estamos na minha cidade natal, Ribeirão Pires. E, nossa, passou uma criança gritando aqui. Gravar em casa, né? E aí, imagina que nós estamos aqui, estou eu aqui e você está do meu lado, você é o azulzinho. Claro que você é maior, porque meus alunos são todos maiores do que eu, quase. E aí eu vou para cá, eu vou para esse lado aqui e você vai para aquele lado ali. E você está procurando o ginásio esportivo de Ribeirão Pires. E aí você me pergunta, como é que eu faço para chegar lá? Fala, você vai aí, quando você vê uma estátua de uns bailarinos, você vira lá e entra, vai olhando para a sua direita. Aí você vai fazer esse caminho, vai atravessar essa rua, como eu disse, para você ir para lá, vai passar aqui na frente da delegacia, sempre olhando para a sua direita. Então você vai olhar aqui para a direita, não tem nada. Aí você atravessa aqui, aí você olha para a sua direita de novo. Opa, tem um negócio ali. Que negócio é esse? Olha só as estátuas dos bailarinos. Esse cenário, essa coisa, passa a fazer parte do... Aqui a estátua dos bailarinos. Passa a fazer parte da imagem da cidade. Isso é arte pública. Obviamente, todo mundo tem acesso e faz parte do cenário da cidade. Assim como também pertence financeiramente a essa cidade. Tudo bem? Agora, apagando tudo aí, não é difícil também entender que isso é uma intervenção artística. Oi? Além de ser arte pública, é uma intervenção artística?
Por que que é uma intervenção artística? Muito simples. As pessoas não se vestem para ir olhar a estátua dos dois bailarinos aí. O nome dessa estátua é Grande GT. Que é o nome de um passo de balé, que é exatamente isso, fazer um salto assim. As pessoas não vêm até aqui, se vestem, colocam sua roupa de sair e ficam aqui apreciando essa imagem, olhando a estátua. Elas simplesmente passam no local e veem a estátua. O público não vai até a obra. A obra de arte vai até o público. Professor, então você está me dizendo que um cara cantando no trem, quando eu vou para São Paulo, é uma intervenção artística? Sim, é uma intervenção artística. Professor, você também está me dizendo que então uma peça de teatro na praça é intervenção artística? Sim, é uma intervenção artística. Ah, professor, você está dizendo que o grafite na porta da escola então é uma intervenção artística? É, estou dizendo isso, exatamente isso. A arte pública é essa que eu falei. Mas pode estar dentro de um museu. A intervenção artística não está. A intervenção artística, ela intervém, ela atravessa a vida das pessoas. Isso é uma intervenção artística. É muito, muito mais simples do que parece. Mas aí a gente entra num tema que dá umas brigas, assim. Inclusive já ouvi aulas falando o contrário disso. Mas lendo aí um monte de gente, eu cheguei a uma conclusão muito interessante. E eu vou passar isso para vocês. Essa é uma discussão muito antiga, né? Professor, isso aí que eu tô vendo, como que é o nome disso? O nome disso é simplesmente pichação. Com CH mesmo, professor? É, com CH mesmo, acredito eu. Pichação é arte? Sim. Tá, professor, então você está me dizendo que isso é tão arte quanto isso? Sim. São só formas diferentes de arte, tá? Tanto a pichação quanto o grafite são considerados obras de arte e a maioria delas também são consideradas intervenções. E, obviamente, também arte pública. Todo grafite, toda pichação é arte pública? Não necessariamente. Dois famosos artistas do grafite, que são chamados de... bem assim mesmo que escreve. Os Gêmeos, tudo junto. Também conhecido no mundo da arte como os Pandolfo, que é o sobrenome deles. Eles foram contratados, por exemplo, para pintar esse castelo aqui. É lá na Europa, não sei exatamente qual é a cidade, mas para fazer esses grafites. Esse castelo pertence a alguém. E esse alguém comprou o grafite como obra de arte. Então, se ele pertence a alguém, ele é um patrimônio privado, ou seja, ele não é arte pública. Mas quem passa na rua consegue ver, professor. Então é arte pública sim, porque pertence a todos? Não. Porque não dá para ver em detalhes, não dá para dar a volta no castelo e ver lá atrás, não dá para fazer um monte de coisa. Então, o grafite não necessariamente o grafite é sempre arte pública. Ah, professor, é a pichação. Pichação, você está falando que pichação é arte e tal. Mas o homem faz pichação há tanto tempo, gente, que vocês nem imaginam. Isso aí, por exemplo, é uma pintura rupestre, uma pintura muito, 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 muito antiga. As pinturas rupestres são pichação, basicamente rabiscos em uma parede. Ah, mas é considerado arte porque é muito antigo. Também, mas não necessariamente, certo? E aí a gente tem vários exemplos de arte rupestre que são mais parecidas com o grafite, outras que são mais rabiscadas mesmo. Esse eu acho lindo, acho o máximo conseguirem fazer uma obra de arte nesse estilo nessa época. Mas olha que interessante esse outro. Não, né? Nem tanto assim. E a arte rupestre é intervenção urbana? Não, não é, porque não é urbana, não, né? Não é. Eu vou passar só um pedacinho bem pequeno de um vídeo, porque não pode passar muito porque esse vídeo é do YouTube, mas tem o link aí para vocês assistirem, que é esse vídeo aqui, ó. O primeiro aí. Então, se você for caçar, se você digitar isso aqui, você consegue achar. Na verdade é blue só. Digitei errado. E é esse vídeo aqui. E aí só para mostrar só um pedacinho, porque a gente não pode ver muito. O cara vai fazendo um grafite atrás do outro,
para fazer com que esse grafite movimente. E tira uma série de fotos. Teve um corte aí, desculpa. Uma série de fotos. Essas fotos são tiradas uma depois da outra por vários desenhos no mesmo lugar. Ele apaga e faz de novo, apaga e faz de novo. O nome disso é stop motion, que é um tipo de arte que não é uma intervenção urbana, não é arte pública, não é nada do que a gente está conversando. O vídeo é stop motion, mas quando ele estava fazendo, as pessoas viam ele fazendo. E o último desenho sempre fica. Então, o grafite em si, o desenho em si é intervenção. Difícil? Porque aí é o tipo de obra que ele usa a obra A, que é o grafite, para construir uma outra obra, que é o stop motion. Tem uns vídeos muito legais desse cara. Eu não posso mostrar muito, de verdade, porque o YouTube trava depois, ele tira o vídeo. Mas basicamente é uma série de desenhos um depois do outro, várias fotos, onde mostra uma movimentação. É um desenho animado, basicamente. Bem malucão. E aí, como eu te disse anteriormente, meus senhores, minhas senhoras, meus senhores, nós vamos fazer, ver e entender. Acho que a parte do entender e do ver, acho que já rolou, vocês já viram e já entenderam bastante coisa. Então agora é hora de pôr a mão na massa, é hora do fazer. Então vamos lá. Se você tem acesso à internet, você pode usar o Google Maps, que vai ter lá o bonequinho amarelo, que é o Google Street View, que vai te ajudar a fazer lá vai te ajudar a fazer esse trabalho. Basicamente, que trabalho é isso? Só fazer o bonequinho amarelo aqui para ficar bonitinho. Nossa, muito mal feito meu bonequinho amarelo, mas acho que é a pressa. Então, vocês podem usar o Google Maps. Eu tenho acesso limitado, muito limitado à internet. Então você vai usar livro, vai usar revista, né? E você vai fazer uma pequena pesquisa sobre as obras que são, obviamente, arte pública, que estão na cidade, preferencialmente perto de vocês. Pelo menos uma obra, tá? Não precisa ser muito mais que isso. Achei um monte, maravilha, melhor. E as que são intervenção urbana. Pelo menos uma obra. Escolhido isso, as senhoras e senhores vão fazer uma terceira coisa aí no seu diário. O diário, esqueci que tinha que fazer. Então, para voltar do começo do vídeo, fazer, né? Que é o combinado. É o que eu pedi para vocês. Feito isso, essa parte da pesquisa, aí nós vamos para a segunda parte, que é bem simples, né? Partindo dessa obra que você olhou, essa é uma obra que você olhou, pode escolher uma das duas. Você vai pensar como se você fosse o guardião dessa obra. Então eu escolhi um grafite lá numa parede. O que eu faço com isso? Você vai pensar em como você faria para preservar essa obra. Você ia impedir que a pessoa querendo escrever e falar, que as pessoas tocassem, que as pessoas chegassem perto. Você iria fazer um trabalho de restauração de tanto em tanto tempo. Como é que você vai fazer isso? Sendo guardião dessa obra, como é que você vai fazer para preservar ela, para manter ela preservada? Considerando que a gente está falando de uma preservação que pode durar 400, 500 anos. Né? Um exemplo legal de dar é esse quadro que ninguém conhece, né? A Mona Lisa. A Mona Lisa, ela fica num museu na França, chama Museu do Louvre. Ó, que nome bonito. E apesar de todo mundo conhecer essa imagem dela ser super famosa, ela é bem pequenininha aqui. Se eu não me engano, e eu posso estar enganado, se eu tiver alguém que conhece, vê aí nos comentários, me avisa, ela tem 43 centímetros só de altura. Ela é um pouco maior que uma folha, é o dobro de uma folha de sulfite. Para mim é pequeno. E ela fica no Louvre, nesse lugar aqui. Então você vai ver aí, nessa imagem, que tem um vidro aqui, tem outro vidro aqui na moldura, e as pessoas não estão encostadas na parede, tem espaço aqui. É assim que eles preservam essa obra, que tem em média aí 500 anos.
Esse vidro é anti-reflexo, anti-luz. Esse vidro é anti-bala, anti-ar. Ar, eles tiram o ar, porque o ar pode estragar também. E eles deixam as pessoas bem longe para não correr o risco de ninguém tocar. Essa é a forma que acharam para preservar. Agora, se a gente for falar de uma obra de arte mais no tempo, por exemplo, um grafite que esteja num muro e tal, você vai achar grafite de lápis, né? Um grafite que está num muro assim, ou assim, você vai ter que pensar aí na preservação pelo tempo, que a chuva, o ar, isso tudo estraga a tinta. Você vai ter que pensar no toque das pessoas aqui, você pode pensar em restauração, tem várias coisas que você pode pensar aí para preservar essa obra, beleza? Então, por hoje é isso. Façam aí o diário de vocês. E isso é tudo, pessoal. Até a próxima.